Paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Esse programa que faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você seja abençoado, edificado através dessa programação. O nosso propósito com essa programação, essa pré-aula da classe adulto da Escola Dominical, é levar um pouco mais de conteúdo para você, professor, para você, superintendente, que irá preparar a sua aula nesse próximo domingo, bem como você que ama estudar a Palavra de Deus através do ensino sistemático da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2025 com a temática Corpo, Alma e Espírito. Aula passada, a lição de número 6, nós trabalhamos a temática Consciência, o Tribunal Interior. Essa pré-aula está disponível no nosso canal do YouTube, você pode acessar Escola Bíblica Dominical SJP e ali você vai ter acesso a essa aula, as aulas anteriores e um conteúdo enorme de vídeos ali à disposição daqueles que estão inscritos e aqueles que acessarem. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, tem como título Os Pensamentos, a Arena de Batalha na Vida Cristã. E para comentar essa pré-aula nós temos a presença do pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastor Rômulo. Paz do Senhor, pastores também, queridos professores, irmãos. Prazer poder estar aqui com vocês para a gente crescer junto, aprender e falar um pouquinho da Palavra de Deus. Que maravilha! E também a presença do presbítero Davi Brizotti. A paz do Senhor, presbítero Davi. Pastor, pastores, você, pastor Romulo e todos aqueles que nos assistem. Que maravilha! Hoje um assunto muito interessante com dois teólogos aqui da prateleira de cima, eu posso dizer. Então, você que nos assiste... desse jeito, né? Você que nos assiste, não saia daí, porque hoje o comentário promete, né? A lição de número 7... Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã, textual, pastor Rômulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Carta de Paulo à Igreja de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. A verdade prática nos diz assim: o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Nós vamos agora aos objetivos da lição, presbítero Davi. Pois bem, primeiro, levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo, encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre os seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses 4 e 8. E, por fim, terceiro, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e na necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, e também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. Acompanhe a leitura. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Após a leitura bíblica, nós já vamos para o conteúdo dessa lição, que é trabalhada com 3 pontos e os seus subpontos. E como eu já apresentei, pastor Rômulo e presbítero Davi, nós vamos aqui juntos hoje caminhar junto com aqueles que estão aí nos assistindo através da TV Mão Amiga, através do canal do YouTube, das plataformas digitais,
sobre essa lição maravilhosa, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Eu quero iniciar essa introdutória com uma proposta do plano de aula que eu achei muito interessante. Duas perguntas bem práticas aqui. O que tem ocupado espaço na sua mente? E segunda pergunta, como podemos substituir pensamentos negativos por pensamentos alinhados à palavra de Deus? São duas perguntas práticas e ao longo da lição e ao término dela eu quero voltar aqui com vocês. A introdução de hoje, melhor dizendo, né, vai nos lembrar da lição de número 5, quando nós falamos sobre a alma, que foi a primeira lição tratada sobre a alma, né? A gente ia tratando sobre corpo, né? Primeiro uma lição introdutória geral, lição de número 1, corpo, alma e espírito. 2, 3 e 4 nós falamos sobre o corpo. E a lição de número 5 nós começamos a falar da alma. E aí, nessa lição de número 5, nós fizemos uma tratativa, né? Da questão da inseparabilidade do espírito e da alma, a parte material. Mas hoje, propriamente, nós vamos entrar numa questão muito interessante. E estudar essa lição é essencial para fortalecer a nossa mente diante de tantas pressões que têm surgido. É tanta coisa, é tanta correria, que às vezes nós não paramos para oxigenar ou descansar. Mas nós queremos, com a ajuda do Espírito Santo, debaixo de muita oração, elucidar e esclarecer algumas questões muito importantes. Para você que nos assiste, pode colocar o seu comentário lá, importante. Né? Nós procuramos com muito zelo os comentaristas aqui, eu acompanho lá, respondem com todo o temor de Deus, isso é uma benção. Obrigado, pastor Rômulo, presbítero Davi, por isso. É sempre muito bom quando isso acontece, porque há dúvidas, né? Nós estamos aqui com esse propósito de esclarecer. O primeiro ponto da lição, nós vamos trabalhar uma visão introdutória. O segundo ponto, a gestão dos pensamentos. E o terceiro ponto, a batalha na arena dos pensamentos. No primeiro ponto, eu começo com o presbítero Davi, uma visão introdutória, que é o ponto principal. A experiência de Adão e Eva. Então, presbítero Davi, nós vamos voltar, já que é na introdução, ao primeiro casal, né? Que a lição vai dizer que neles foram já traçados todos os comportamentos que se manifestam, né? Então eu deixo contigo o comentário desse primeiro ponto. Eu vou pegar o seu gancho, pastor, esses traços, essa imagem de Deus, quando Deus criou o primeiro casal, né? Já casou com toda a semelhança aí não vamos entrar na questão, essa imagem, semelhança física, mas também podemos colocar a questão de poder de criação e de raciocínio, aí entra o poder cognitivo, o do pensamento, e eles já foram criados com este poder de crítica, né? Ver as coisas, analisarem as coisas. Tá? Então, o homem ele foi criado, né, à imagem de Deus. Também no poder de tomada de decisões, nós vamos ver isso na passagem da queda, que eles tomam uma decisão equivocada e logo vem a catástrofe. E até notei aqui que essa imagem, né, de Deus em Adão e no primeiro casal, ela se estende também à humanidade. Nós somos, né, posterior, nós somos advindos deles. Escrevi que a humanidade foi dotada de poder cognitivo, de inteligência. E esse poder de tomar decisões resultaram em consequências benéficas, elas podem causar consequências benéficas, o poder da nossa decisão, como também consequências catastróficas, foi o caso do primeiro casal. Como exemplo do primeiro casal. Então nós vamos ver que o poder de decisão, raciocínio, já fora criado desde a criação. Eles já tinham esse poder, né? Aqui em Gênesis 6:3, a conjunção dos verbos, gostaria de ler com os irmãos aqui, Gênesis 3, para nós entendermos o meu comentário. Olha só que parece muito óbvio, mas é bom nós vermos isso, né? Gênesis 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, então tomou o seu fruto e comeu. Olha só os verbos aqui, né? Vendo, tá? O verbo também comer, entender, tudo isso ela dá a entender que precisa de um raciocínio, uma ação de raciocínio, uma tomada de decisão. Então o homem desde a criação já tem esse poder. Tá?
E também nós vamos ver aqui, né, que os adjetivos, que é bom, agradável, eles são o sentimento do coração, que é um desejo do nosso coração. Nós estávamos comentando isso, né, anteriormente, estávamos comentando com o pastor Romulo sobre isso, esses desejos que são criados, e eles se expressam como? Primeiramente, ele é feito no pensamento, né, observar, aí logo vem o desejo, aí, né, sobre Tiago fala que ninguém é fisgado se não for pelo seu próprio desejo, sua própria concupiscência, né? Então, deseja, depois sim, né, de fisgado, o pecado é formado, que foi o caso do primeiro casal. Então, essas experiências do primeiro casal, eles nos dão exemplo, né, de que Deus criou o homem com esse raciocínio de poder de criação, de pensamento, de razão, de decisões, né? Esse é o meu comentário. Ok, presbítero Davi, que bênção, né? E se alguém quer conferir, Gênesis 1, 26? Vamos ler lá. 1, 26, vamos ler ali, está aí pertinho já, né? Isso, 1 e 26. Olha que... Façamos o ser humano, o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e tem ele domínio, né, um poder sobre os peixes do mar, enfim, sobre todos os animais da terra, doméstico, enfim. Então é o poder de decisão, de pensar. Né? Já estava inserido, né? Inserido nessa imagem, né? Nesse imago Dei de Deus, né? Que bênção. Indo para o segundo ponto, aqui vamos pensar junto, mas eu vou direcionar primeiro ao pastor Rômulo e depois eu vou contigo, Davi. Conceitos e origens, né? Eles são produzidos, aí segundo a lição, de processos mentais, mas no finalzinho aqui eu destaquei, pastor Rômulo, e eu até não só grifei, como eu quero reservar essa frase para alguma utilidade futura. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe a nós, ao ser humano, aceitar ou rejeitar, aprovar ou reprovar. Então o poder de decisão está comigo. Agora, pastor Rômulo, conceitos e origens. Tudo bem, eu tenho o poder de aceitar ou não aceitar. Mas o que me leva a isso? É uma pergunta que eu te faço. Existem questões internas e existem questões externas que trabalham nessa origem, né? Por exemplo, existem questões psicológicas, existem questões genéticas, físicas, biológicas, como nós estamos conversando aqui antes de iniciar a aula, até questões hormonais que estão interligadas às sensações e emoções que nós temos. Existem questões das necessidades físicas, dos apetites físicos. Existem questões espirituais dentro de nós, então a tendência, a inclinação ao pecado, como existem questões dentro da nossa alma, pensamento, emoção, sentimento, a nossa reação sentimental, tudo isso está dentro. E existem os ambientes externos, inclusive as pessoas e os ambientes externos que influenciam muito o nosso jeito de ser e pensar, porque a gente tem um contato com o mundo externo, com as pessoas, como tem com o mundo espiritual. Inclusive, o mundo espiritual, tanto da ação de Deus como o mundo maligno, e aí tem a ver com a temática dessa lição, desse campo de batalha, eles exercem influência sobre nós. E o jeito que a gente vai se conduzir e lidar com esses pensamentos, eu não posso impedir a origem. Ele só vai ser resolvido quando tiver um novo corpo, no novo céu e na nova terra, que as primeiras coisas serão passadas. Aí sim eu não terei mais a influência pecaminosa. Interna, porque eu já vou estar transformado, e externa, porque eu vou estar num mundo onde habita a justiça, diz a palavra. Mas eu não posso lidar com a origem, mas posso lidar com aquilo que eu vou fazer com que eu senti, recebi ou percebi. Então, por exemplo, o segundo olhar, aprender a lidar com a mágoa, aprender a dizer não, e o conselho bíblico que já está na lição é fugir da aparência do mal, tudo aquilo que é formato do mal. É não esperar para lidar com o mal. Tem aparência do mal? Fuja. Né? Então, a gente diz não. Agora, o único cuidado que tem que ter com essa frase, essa colocação, é que ele não é um não apenas racional. Eu não vou vencer o pecado a partir de uma razão. Ter consciência de que é pecado ou ter a informação bíblica não é suficiente. E aí a gente precisa ir um pouquinho além. Para aceitar ou rejeitar é uma decisão minha, mas para vencer e ter força para continuar, por exemplo, rejeitando, eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Por isso a vida cristã não é uma caminhada individualista. Eu preciso fazer parte de uma comunidade para me fortalecer, preciso de ensino, pastoreio, correção, preciso congregar e dependo do Espírito Santo para aprender a lidar com tudo isso. E muitas vezes a minha carne, meu pensamento e inclinação vai dizer sim. E o Espírito Santo vai, pela palavra, usar várias formas para se comunicar comigo,
Mas no final das contas, dizer sim ao Espírito Santo ou à carne é uma decisão minha. Mas continuar dizendo não, eu preciso do Espírito Santo. Também aceitar coisas boas, porque a gente só olha do aspecto negativo. Por exemplo, ser amado, sentir-se amado, ter bons pensamentos de si, que não significa egocentrismo e orgulho, também é necessário. Até porque só posso amar o próximo como a mim mesmo. Então também aceitar essas questões, vencer traumas, ressignificar a vida, sentido, emoções, é necessário. Ou seja, uma manutenção da alma a partir também de uma manutenção do pensamento. Eu termino dizendo, não tem como ter uma alma saudável, isso é razão, emoção e vontade própria, se os meus pensamentos não forem tratados. Eu não lido com a origem, mas eu posso lidar com o pensamento para evitar o efeito e a consequência dele. Aprender a lidar com isso, ter uma inteligência emocional aliada à ação do Espírito Santo é vital nesse processo. Glória ao nome de Jesus, né? Presbítero Davi, ainda nesse ponto, conceitos e origens, o seu comentário? Eu escrevi aqui, mas o pastor comentou já falou sobre essas origens, né? Elas são influenciadas tanto internamente como externamente. Eu estava meditando em casa e eu sei que vou abrir aqui um aspa, depois, né? Parênteses aí. Um parênteses melhor. Como isso é importante na criação dos nossos filhos. Em qual contexto os nossos filhos estão sendo criados? Porque eles vão absorver a cultura do local. Você fala que a criança é uma esponja, ela observa qualquer coisa. A esponja absorve qualquer coisa. Desde uma água límpida até um óleo diesel, vamos dizer assim. Então, o que está sendo colocado? Quando está sendo colocado diante dos nossos filhos, das nossas crianças? Isso vai gerar neles que tipo de pensamento futuro? Né? Aqui, como é importante, né, ter um ambiente no lar, um ambiente saudável, cristão, moral e ético, porque a criança vai se criar dessa forma. Nós temos, infelizmente, causas em que os filhos são criados dentro de uma família totalmente destruída. A tendência, né, é ser uma pessoa totalmente destruída interiormente. Então, uma certa vez eu perguntei aqui no programa pastoral e respondeu que mesmo você pegando, olha só como é, eu perguntei sobre essa questão genética, que você poderia influenciar ou não numa criança adotada por um casal cristão 100% cristã. Uma pessoa que os pais, a mãe era, por isso, um exemplo, né, drogado, o pai bêbado, enfim, ter uma vida destruída e levar para um seio cristão. Ele diz que realmente a genética também pode influenciar no crescimento dessa criança. E é algo orgânico, biológico. Então, como é importante, né, a criança crescer dentro de um lar saudável com pensamentos cristãos. Isso é interessante pensar sobre isso, a origem disso, né? Muito interessante. Há uma sugestão aqui, Filipenses 4:8, que até eu vou segurar essa sugestão para o próximo subponto aqui com o pastor Rômulo, e depois nós vamos pensar muito nele no ponto 2, mas Jeremias 17, 5-10, traz uma tratativa muito interessante quando ele vai falar de pensamentos e sabedoria ali, né? Ele vai dizer que maldito é o homem que confia no homem, bendito é o homem que confia no Senhor. Ele vai fazer essa tratativa, que é um jogo de pensamentos, né? Confiar, não confiar e assim por diante. Mas o ambiente, ele fala muito, né? Como a gente está falando em conceitos e origens, de onde tem se originado tudo, né? De onde originam-se as guerras e tudo. Então a gente tem que pensar com carinho. Pastor Rômulo, característica dos pensamentos. Qualidades, traços, propriedades que distinguem algo a alguém, isso é uma característica. Quando a gente vai para pensamento, e aí muda, porque eu estou te vendo, quem está aí nos assistindo está nos vendo, mas o pensamento a gente não vê. Então, eu fiquei pensando nesse subponto, nessas características, e aí, Tessalonicenses 5:22, que está aqui, que nós devemos fugir de toda a aparência de mal. Então, esse jogo de palavras aqui, pastor Rômulo, pensamento, a gente não está vendo como trabalhar ele nessas características. O pensamento não é neutro totalmente, né? Então, além dessas influências internas e externas, existe um aspecto, além de intelectual, também moral nisso tudo, né? E moral / espiritual. Tá? Então, os nossos pensamentos, eles são influenciados pela nossa tendência pecaminosa, né? Pós-queda.
eles são extremamente influenciados pelas induções, e nós vivemos uma época em que tudo tem a ver com isso, né? Com sugestionamento, com uma ideia externa formada de felicidade, de desenvolvimento, de evolução, de aparência, principalmente hoje de representatividade, né? Então, tem que estar bem, tem que parecer bem, e para estar e parecer bem, seguir um padrão, né? E principalmente a influência dos estímulos. Nós vivemos a sociedade dos ecrãs, das telas, dos estímulos. Tudo tem muito movimento e sensorial. E o que acontece? A nossa alma, nossas emoções e razão e o nosso pensamento, como é que ele se comunica com a vida? Através daquilo que é sensorial. E aí que o estímulo trabalha. Então, o autor coloca muito bem, e eu queria chamar a tua atenção aqui para essa informação na revista. Se você quiser, querido professor, sublinhar, ou você, aluno, prestar atenção no conteúdo, olha o que ele coloca aqui. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio do quê? Dos órgãos dos sentidos, como olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Então, veja, lidar para fugir da aparência do mal também tem a ver aprender a lidar comigo mesmo. A gente precisa ser honesto e entender que ser cheio do Espírito enquanto estamos aqui não significa a ausência da minha humanidade. Não anula os meus aspectos. Eu ainda não sou 100% vitorioso, mesmo estando em Cristo, sobre as minhas tendências pecaminosas. Eu sou livre da condenação e da corrupção. Agora, o dia que receber um novo corpo, que é a finalização desse processo soterológico, aí eu serei livre da presença do pecado. E estarei em um mundo restaurado sem a presença do pecado. E é aqui que os meus pensamentos não serão mais estes. Porque quando vier o que é perfeito, aí eu entenderei todas as coisas. Até lá, estamos num processo intermediário. Podemos ir vencendo aos poucos, ainda não totalmente. É o chamado na teologia já, mas ainda não. Então, há uma tensão, ele já reina em minha essência, mas eu ainda luto contra esse corpo, com a minha temporalidade, falibilidade e os efeitos do pecado. Ficamos doentes, pecamos, pessoas pecam conosco, nos prejudicam, falhamos, erramos. É uma vida que tem desafios e nem sempre, mesmo sendo espirituais, teremos êxito. Às vezes, vamos falhar. Agora, a Bíblia trabalha com a ação do Espírito, nos consagrando para Deus e nos separando do pecado. Isto é, nos santificando. E isso é um processo. Aos poucos, a gente vai crescendo de glória em glória. O conselho bíblico é muito interessante. Eu sou salvo pela graça. Agora veja, a Bíblia fala sobre desenvolver essa salvação. Amadurecer espiritualmente. Crescer em graça e em conhecimento. Como que eu faço isso? Eu começo fazendo isso, nós vamos ver depois no final alguns conselhos, mas quando eu sou realista sobre essa realidade dos meus pensamentos, que eu não posso ser guiado por pensamento e emoção, e entendendo que eles não são totalmente neutros. Seja por qual for o conceito e origens, inclusive até origens espirituais e malignas, pensamentos que são verdadeiros dardos, a gente tem que ter uma noção que o nosso pensamento ele não tem a palavra final. Eu não posso impedir o que eu pensei, mas eu posso lidar com ele. Na linguagem do Lutero reformador, eu não impeço de um pássaro pousar, mas eu posso impedir de fazer um ninho. Então, olha que interessante. A gente deve alimentar a nossa mente. Como que eu lido no campo da mente da batalha, que é a temática? Como que eu faço? Já que os meus pensamentos, eles têm um padrão moral e espiritual também, eu tenho que alimentar com coisas boas. Então, o conselho aqui é que eu não posso alimentar com coisas enganosas, coisas impuras. E ele coloca um texto muito importante, né, que é o Salmo 101, do verso 3 ao verso 5. E sempre o conselho bíblico tem a ver com reflexão, meditação, ou seja, aprender a trabalhar com o meu pensamento. Porque quanto mais eu nutro o meu pensamento com ideias boas, mais eu vou não me blindando completamente, mas vou tendo respostas mais saudáveis do ponto de vista moral e espiritual. Agora, se eu uso aquilo que eu tenho contato, os meus olhos, ouvidos, tatos, meus relacionamentos interpessoais, com coisas que contaminam, logo, meus pensamentos, que vão influenciar sentimento, razão e atitude, serão totalmente conduzidos por isso.
Se você só assiste violência, que tipo de pensamentos virão, por exemplo, quando você estiver dormindo? Que construção e elaboração vai haver? Se você lida com coisas pornográficas, como que você acha que será seu pensamento? Que indução você terá? Aquilo que você mais alimenta, numa linguagem simples, é aquilo que estará mais forte. É aquilo que terá a maior tendência a vencer ou sofrerá muita influência disso. Então, temos que cuidar, porque olha o que ele diz aqui. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros, porque deles podem surgir gravíssimos pecados. Violência, imoralidade sexual, mentira, calúnia, maledicência. O que a gente tem que fazer? Olha o conselho, sublinhe isso aqui no final. Cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. E aí a pergunta é, como é que a gente aborta ciclo pecaminoso? Uma das formas, que aí entra nas áreas humanas, é quando você descobre o gatilho do ciclo pecaminoso. Então, eu tenho que lidar com o gatilho. Então, por exemplo, se uma pessoa sofre com pornografia, que é um dos pensamentos impuros que influencia não somente o desagrado do Espírito Santo, como te leva a uma dependência que pode se tornar um vício e influenciar em todas as áreas da sua vida. Inclusive destruir um casamento, causar codependência. Como é que eu lido com o gatilho? O que é lidar com o gatilho? Como é que é tão importante lidar com isso aqui, que isso aqui é o tema da lição? Como é que eu aborto esse ciclo? Então, gatilho, você tem que observar. É quando você está sozinho? Normalmente, é que horário? É através da internet? Quando isso ocorre? E aí você vai descobrindo desta forma, ao observar, fazer o que Paulo diz, uma autorreflexão, examinando a si mesmo, e você vai quebrando esses ciclos. Então, no exemplo dado, uma pessoa que sofra com esse pecado, ela pode, por exemplo, no momento do desejo, procurar ajuda de alguém, compartilhar com alguém, ela pode ouvir uma mensagem, pode colocar um hino, ela pode substituir por um exercício físico, pode fazer algo em grupo com a família, ou estar em um ambiente que proporcione espiritualidade. Enfim, esse é apenas um exemplo de que você tem que aprender a lidar com você. Qual é o nosso problema? Nós temos excelentes opiniões sobre o que os outros deveriam fazer, mas lidamos pouco com a gente. Por isso, examinar a si mesmo, diz Paulo, é não ser julgado com o mundo. Eu começo a lidar com isso. E fica aqui um conselho, procure ajuda pastoral, aconselhamento, se necessário, terapia. Os pensamentos e as características têm a ver com a nossa humanidade, mas é possível ser vitorioso através do Espírito Santo. Glória a Deus. Esse gatilho é a raiz do problema, né? A gente descobrir onde origina, né? Muito interessante, eu já até comentávamos em off, fiz uma pergunta ao pastor Rômulo aqui sobre o Sermão do Monte, e Jesus faz essa tratativa, estou replicando isso, né? No sermão dizendo dos problemas e corrigindo sempre na raiz, né? Na origem, né? Que aí evita toda a consequência do desencadeamento muito grande de problemas, né? Nós estamos estudando a sétima aula, né? Essa aula maravilhosa, os pensamentos, a arena de batalha da vida cristã, e olhamos para uma visão introdutória. Agora nós vamos para o segundo ponto, a gestão dos pensamentos. A lição ela traz um tema geral, né? A arena batalha da vida cristã. E o pastor Rômulo trouxe uma palavra, presbítero Davi, é campo de batalha. E agora acho que nós vamos entrar um pouco aqui. E é um campo de batalha, me permita, eu posso até ser sujeito à correção, né? A gente tem marcha ré, né? Eu acho minado, né? O campo de batalha é minado. Completamente. Tem que ter muito cuidado para pisar aqui, né? Pastor Rômulo, eu volto contigo. Ele vai tratar aqui nesse primeiro subponto, imperativo ético e espiritual, vai ter 4 subpontos aqui. Acima da técnica, recursos espirituais, Jerusalém e Betânia. Nesse imperativo ético e espiritual, o imperativo é a ordem, né? E aí ele vai dizer, o escritor vai trazer a ideia de que toda a epístola de Paulo aos Filipenses, ela é repleta dessas referências, né? De sentimentos, né? Que ele vai trabalhar. E o 4:8 que nós lemos na introdução do textual e também está na leitura bíblica. Então, pastor Rômulo, esse imperativo, pensai, né? Está ali, é claro, eu devo ocupar a minha mente. Eu até tomei nota aqui. As minhas ações, ou as nossas ações, elas são pautadas por coisas que habitam nos meus pensamentos. É mais ou menos por aí? Isso. E veja, a palavra pensar citada aqui, usada pelo apóstolo Paulo, mostra uma ação ativa e não passiva, muito bem colocado aqui pelo autor. Ou seja, assumir o controle do meu processo, seja psicológico, como ele coloca aqui, mental, / emocional. A gente precisa assumir esse controle. E eu assumo esse controle quando eu
Inclusive, na prática, já que ele coloca tão bem aqui, eu vou dar algumas sugestões, como fiz no ponto anterior, de questões práticas para a gente ajudar a vencer. Eu começo, por exemplo, aprendendo a um termo interessante, que é domar, aprender a domar, que é usado por Jesus no Sermão da Montanha, quando fala sobre o domínio próprio. A ideia do grego ali é domesticar mesmo, né? Então, o manso ali é alguém que vai se domesticar. Como é que eu começo esse processo do assumir o controle emocional? É bom as ferramentas que são trazidas pelos coaches sérios, e é muita gente séria no meio de tudo isso. Até existem questões psicológicas, até da psicanálise e pensamentos envolvidos por Freud. A gente poderia talvez até aqui colocar o Winnicott e Lacan como grandes pensadores nesse sentido, mas eu iria além. Do ponto de vista bíblico e teológico, uma das formas de eu lidar com o pensamento e assumir esse controle parte de dois princípios muito presentes na Escritura. Quando eu aprendo a mortificar. E eu começo a mortificar primeiro na prática dizendo não. O exercício do não é um exercício da saúde e da proteção, mas também é um exercício para a gente se domesticar. Por exemplo, eu aprendo a dizer não. O meu corpo me inclina para o apetite do ego. Eu tenho um problema com o meu ego. Nós temos problema com o ego. Aquilo está me colocando em destaque e mexeu comigo. Aí eu estou num ambiente que proporciona isso. Eu digo não. Por exemplo, eu sei que uma conversa, uma amizade não me faz bem. Eu sei que um programa não me faz bem televisivo. Eu sei que um site não me faz bem. Que o excesso do dinheiro na minha mão não me faz bem, eu tenho um problema que eu preciso me suprir, e o meu senso de pertencimento, de validação, tem a ver com gastar, com o consumismo. O que eu faço? Eu digo não. Agora, apenas dizer não é suficiente. Eu tenho que dizer não e colocar algo no lugar. Veja que quando Jesus vai lidar com o pensamento, Jesus lida com primeiro uma troca. Você pega o seu fardo e troca com o meu. Aí você tem descanso para a sua alma. Mas antes de tudo isso, começa a aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. E está tão conectado que ele é manso e humilde de coração, e nele encontraremos descanso para a alma. Olha o diálogo aqui desse assunto. Então, quando eu aprendo a dizer não e aprendo a me domesticar, eu tenho que substituir por coisas boas. Só extrair algo e não substituir me leva à tendência de voltar. Então, os conselhos que logo nós veremos aqui na lição têm a ver com essa substituição. Exemplo, eu vou usar um exemplo simples do dia a dia, né? Eu vou dizer não para certo alimento que faz mal. Só ter uma dieta não é suficiente. Eu preciso substituir por algo que me traga um outro tipo de saciedade ou uma outra fonte energética para que o meu corpo faça combustão e ele vá aprendendo a utilizar aquilo que é necessário e aos poucos dizendo não. Isso é processual, isso precisa de disciplina e de continuidade. Se eu não substituir, a tendência de voltar é muito grande. Então, eu falo não, eu vou dizendo não para mim e eu vou substituindo com coisas boas. E aqui dentro desse imperativo, de novo, eu gostaria de chamar a atenção para a revista e sugerir a você o que ele diz aqui bem no finalzinho. Ele diz assim, é assumir o controle do processo mental, agora olha a segunda parte, não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. E aí ele faz uma pergunta que é a pergunta para mim e para você. Como temos gerido nossos pensamentos? Com que você gasta seu pensamento? Normalmente está muito ligado ao último pensamento e ao primeiro pensamento do dia. Eles estão interligados. Se você termina dormindo em cima de uma tela, se você termina assistindo algo violento, informações ruins, notícias tristes, se você acha que com que você acorda? Você tem que gerir seu pensamento. E por isso a importância do devocional como uma ferramenta espiritual, emocional, familiar, mas também é um momento de eu gerir pensamentos e tomar o controle emocional. Mas eu acho que aqui nós já temos um caminho que pode nos ajudar bastante nessa questão de assumir o controle mental. Amém, pastor Rômulo. Que bênção. Você trouxe, eu vou para o presbítero Davi agora, com esse segundo subponto acima da técnica, mas você trouxe uma palavra importante que eu até tinha anotado aqui,
Existem muitos mentores e coaches sérios. Mas essa questão de acima da técnica, e eu estava lendo, e é uma preocupação até em empresas, grupos que passei de trabalho, com a preocupação do gerenciamento dos nossos pensamentos por causa da procrastinação, do deixar para depois, aquele cuidado. Então as empresas têm essa preocupação. Então há essa ideia, e tem muitos materiais sobre isso, tem muita gente séria, mas também entra muita gente aí trazendo coisas com interesses obscuros financeiros. Mas esse ponto, presbítero Davi, eu vou deixar contigo, porque ele fala acima das técnicas, que vai falar da visão celestial, da palavra, né? Então eu deixo contigo esse ponto. Eu ia entrar nessa questão dos influenciadores, mas o pastor já colocou, nem vou perder tempo falando sobre isso. Mas nós vivemos um tempo de tensão, né? Uma expectação no ar muito ruim do que vai acontecer. E isso acaba nos afetando emocionalmente e logo os pensamentos, né? Então, assim, essa questão, esse é um pensamento meu, não existe uma técnica eficaz. Tá? A única coisa que para mim que é eficaz é a palavra do Senhor. A resposta está em Deus, né? A nossa mente, ela tem que estar firmada em Deus, nas palavras e nas promessas de Cristo e também em Cristo, as palavras de Cristo, foi bem colocado pelo Senhor, essa questão, né, do Sermão da Montanha, ali onde Jesus ele trata a causa, né, a causa ali, para que não haja um efeito, né, que mude o efeito também. Então, quando nós colocamos esses pensamentos, né, as promessas, as palavras do Senhor em primazia, em primeiro plano, nós acabamos, eu sempre digo que nós acabamos nos exercitando. O pastor Romulo usa muito essa palavra, né, o exercitar, porque, queira ou não, o cérebro, ele é um órgão que precisa de exercício. E como exercício, você vai alimentá-lo também, nutri-lo, como foi colocado aqui. E o que você nutre o seu cérebro? Tá? Vou usar novamente a palavra do pastor Romulo. Eu gosto muito dessa questão de como você se prepara para dormir. Eu acho que é isso que o senhor estava falando, né? Né? E o nosso subconsciente, ele vai buscar coisas lá do além. E se nós darmos, vamos dizer assim, munição para o nosso subconsciente antes de dormir, nós vamos dormir pensando no quê? Então, é sempre nós orarmos, meditarmos na palavra e termos um sono tranquilo. Acho que Davi fez essa oração, né? Um dos salmos, eu não me recordo qual que é. Porque ele sabia que o sono era reparador, só que isso tem que estar também alinhado com as coisas de Deus. Tá? E é interessante que eu peguei aqui um comentário de Matthew Henry, quando ele se refere a 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16, que é usado aqui nesse subtópico. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. E ele fala o seguinte, Mateuzinho: somente o homem espiritual é a pessoa a quem Deus dá o conhecimento da sua vontade. Quão pouco alguém conhece a mente de Deus pelo poder natural? Ninguém. Nas Sagradas Escrituras, a mente de Cristo e a mente de Deus em Cristo são totalmente conhecidas por nós. É um grande privilégio dos cristãos que eles tenham a mente de Cristo revelada pelo Espírito de Deus. Então, se nós temos a mente de Cristo, pensamos nas coisas que estão de cima. Então, o crente, ele tem que estar firmado nas promessas e na palavra do Senhor. Então, não há uma técnica eficaz. A técnica está baseada na palavra do Senhor, ancorado na palavra do Senhor. Colossenses 3:1, né? Colossenses 3:1. Se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, né? E não são da terra. Está muito claro. Você citou o Salmo lá, é o Salmo 4, verso 8, tá? 4:8, em paz me deito, logo pego no sono, porque tu, ó Senhor, me fazes repousar seguro, né? Só para... É bom, Ian, se puder aí, põe esses versículos bíblicos, que é benção. Eu vou concluir eu vou iniciar uma conversa com o pastor Romulo agora sobre recursos espirituais, concluindo com um texto que está no subponto 2, mas esse texto eu deixei para aqui, bíblico,
que é Filipenses 4:6. E aí, pastor Romulo, você está com uma teologia sistemática aqui, eu vou pedir para o presbítero Davi apresentar esse, eu estou com 2 livros aqui que eu deixei para esse momento. Filipenses 4:6, esse subponto vai falar de recursos espirituais, aquilo que nós podemos buscar, né, para ter essas habilidades, sabe como você colocou, né, como, né? Então há meios, né? 4:6 diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos e as orações de vocês, pela oração e súplica e com ações de graça. Paulo está dizendo para não ficar preocupado com coisa alguma, mas para orar. Recursos espirituais, a lição aqui vai trazer a Bíblia, claro, a Bíblia mas há outros recursos que a pessoa pode usar. Por exemplo, eu trouxe aqui, já falei até com o Rômulo que consultei, esse aqui é um livro devocional, tá, gente? Um livro para você ler antes de dormir. Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente, Vencendo a Batalha em Sua Mente. É um livro bom. O pastor Alan, na aula passada, falou de um livro e eu separei lá para trazer A Mente Não Mente, de Moisés Ramos. Esse livro é maravilhoso. E são livros devocionais, um pouco mais teológico aqui mais devocional, mas pastor Romulo, você tem uma teologia aqui, qual que é essa? Manual de Teologia Sistemática, Dr. Zacarias Aguiar Severa. Muito bom material. É porque alguém, às vezes, não curte muito ler um livro devocional, ele quer um livro mais teologia sistemático. E se não, você pode ir junto com a revista, olha aí. Corpo, Alma e Espírito do Silas Queiroz. Está aqui. Eu vou trazer o meu na próxima. Eu tenho que me corrigir aí. Obrigado. Então, pastor Romulo, contigo. Recursos espirituais, né? Porque, principalmente a Bíblia, é verdades eternas, né? Bom, recurso espiritual tem a ver com ferramentas que falam da revelação de Deus, a manifestação de Deus e o seu propósito para nós. Ou seja, quando eu me conecto com o eterno, eu me desconecto no sentido da dependência do temporário. Trocar o eterno pelo temporário é uma loucura. É por causa do momento, é por causa da sensação, é por causa da oportunidade, é dizer sim a pensamentos aleatórios, como foi colocado em pontos anteriores, que as pessoas trocam o contínuo, o eterno, o espiritual pelo temporário. Né? Então, aonde que nós somos tentados e como vencemos esse campo da batalha? Quando o eterno torna-se mais importante que o momentâneo. Então, um segundo lugar é quando eu olho para a vontade de Deus e eu olho para a vontade de Deus a partir da revelação que Ele faz de si mesmo. Então, se eu me mantenho lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras, enchendo o meu pensamento, seja de texto bíblico que eu estou lendo, aquilo que vai tomando minha consciência, minha mente, até essa questão de conhecer e decorando textos bíblicos, mas principalmente sendo alimentado pela palavra de Deus, não é só uma informação doutrinária. Não, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é mais penetrante, com uma espada de dois gumes, e só ela vai naquilo que parece indivisível. Ela trabalha na divisão da alma e do espírito, mas também entre juntas medulas, toda a estrutura psicossomática e espiritual. Então, quando eu estou lendo a palavra, eu estou sendo restaurado, eu estou sendo curado, eu estou sendo ministrado, a minha mente pensará a partir da palavra de Deus. Como ela é viva e eficaz, o espírito que inspirou os autores está presente, que diferente de outros livros, o autor está presente, o autor está manifesto. Então, eu estou lendo, o Espírito Santo está agindo pela Bíblia. A presença do Senhor está sendo manifesto ali, através das Escrituras. Não no sentido mágico, que se eu deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91, eu não vou ter pensamento mal. Não, eles virão. Mas se eu ler a palavra e me relacionar com o autor da palavra, e aí chegamos no momento que o Senhor citou, a oração. Por exemplo, pensa-se muito em musicoterapia. E ela faz muito bem. Mas eu queria hoje aqui fazer um neologismo, aqui trazer uma palavra nova e dizer louvor-terapia, hinoterapia. Né? Por que a gente não traz hinos? Por que a gente não ouve canções, sejam instrumentais ou cantadas também, que tragam edificação, que alimentem a alma, o espírito, né? E que construam em nós pensamentos saudáveis. A música tem influência. Nós sabemos que música é o quê? Vibração. O som é uma vibração. E hoje nós sabemos que as vibrações têm a ver com emoção,
com sensação e com respostas que nós damos, não apenas cognitivas, mas é como se fosse, talvez uma linguagem mais simples, me perdoe aqui os especialistas, é como se tivesse uma parte do almoxarifado, um armazém dentro da nossa alma. Por isso que a Bíblia fala sobre guardar a palavra de Deus e então praticá-la. Então, à medida que eu leio, a meditação, e eu já vou aqui destacar o que o autor coloca, tudo isso é muito importante, mas também a oração, ouvir hinos e, claro, estar em ambientes onde as conversas sejam saudáveis. Aquilo que o presbítero Davi colocou muito bem, gerar ambientes saudáveis, né? Todos os problemas que nós temos no dia a dia, principalmente profissionais, questões ligadas a ministério, problemas eclesiásticos, não leve para o ambiente do seu carro e da sua casa, principalmente, né? Procure ter um espaço para solitude, não solidão. E a autorreflexão vai ajudar muito, mas principalmente a meditação na palavra de Deus, a oração. Quer ver uma outra coisa que não está aqui e que pode ajudar muito, inclusive a dizer não e a tomar controle emocional, lidar com os impulsos? O jejum. Porque o jejum ele lida com os aspectos do apetite físico, mas também essa dependência. Nós temos psicológica, cerebral, intelectual, racional e física. E a gente vai aprendendo a domesticar a nossa carne. Vai aprendendo a dizer não, né? Então, tudo que mexe com emoção, vontade, apetite e duas outras questões que eu não posso esquecer. Primeira, tudo que você é muito bom no que você faz. Outra questão, tudo que coloca em você em destaque, ambos, naquilo que você é muito bom e te coloca em destaque, é onde você tem que ter muito cuidado. Porque é onde a tentação pode se tornar real através do pensamento. E qual é o pensamento? Eu dou conta, eu sou suficiente. Isso nada mais nada menos é do que o próprio fruto do conhecimento do bem e do mal, tá? No sentido metafórico. Nós estamos achando que somos como Deus e sabemos de tudo. A dependência nos coloca nesse ambiente saudável. E aí eu quero destacar esse caminho de ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus revela quem Deus é. Quanto mais de Deus, menos de mim. Quanto mais oração, mais jejum, mais santificação, mais consagração, mais ambientes saudáveis, ambientes de oração. Tudo isso vai fazer você vencer. Mas olha o que ele coloca aqui. Ele diz assim: meditar é refletir, pensar de maneira detida. Eu estou agora pensando a partir de uma temática específica. Eu estou me domesticando, eu estou me ensinando a lidar comigo mesmo, né? Parece paradoxal, mas é isso mesmo que a gente faz através do pensamento, é um diálogo conosco. E aí ele continua. E ele diz algo importante. Exige o emprego da vontade. Ou seja, não adianta só eu querer ter bom pensamento. Eu tenho que decidir, eu tenho que dizer, eu vou ser disciplinado, eu vou ter um ambiente para oração. Eu vou orar tal horário. Eu vou estar no culto. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou aos poucos me disciplinar, nem que você comece com pouco tempo. Ninguém está falando de você já começar com uma longa caminhada, não. É um exercício mesmo, é uma adaptabilidade e é um aprendizado. Você vai começar a orar, teu pensamento vai devagar, é normal. Deus te conhece, tá? Você vence, se for preciso, pede perdão, recomeça. Eu estou orando aqui, ajoelhado e estou me desconcentrando. Eu estou te dando aqui sugestões práticas. Levante, ore caminhando, coloque uma música junto, ore com seu cônjuge. Tenha sempre o mesmo espaço na casa, ou um tempo, um ambiente para você orar. Ter o mesmo espaço, orar no mesmo horário, definir um tempo, isso tudo ajudará nessa domesticação da sua mente. Daqui a pouquinho você vai conseguindo orar mais. E aí o Espírito Santo, no meio de tudo isso, se manifesta, vem a presença de Deus e termina dizendo assim: o que tudo isso vai produzir? Por que esses conselhos? Produz sentimentos, eu gostei desse termo, elevados, para além daqui. Sabe? Que aponta para Deus. Aí ele coloca amor, alegria e paz pelas verdades aprendidas. Então, a gente tem as manifestações do amor como fruto do Espírito, mas eles são práticos e perceptíveis quando é uma verdade aprendida. Está um salmo que fala sobre isso. Abundante sabedoria e, claro, resultado, correta direção. Pensamento saudável, lendo a palavra de Deus, o Espírito me ajuda e a correção da minha direção, da minha caminhada, é feito pela palavra de Deus. Então, acrescendo,
Além da leitura, oração, louvor terapia, hinoterapia, hinoterapia, harpaterapia, coisa assembleana, né? Jejum terapia não, né? Mas o jejum é importante, você colocou. Eu tenho o hábito com a Alessandra, a gente ouvia louvores da flauta pan quando a gente deita. Porque música orquestrada tem tantos meios, né? Coisas podia boas, falar tantas coisas boas, né? Sobre a verdade, assim, de solitude, né? Eu tenho, quando eu faço a minha consagração, eu gosto de estar só isolado. Porque, para mim, até onde aprender, o jejum você pode trabalhar jejuando. Mas você está fazendo alguma coisa ali, tal. Mas esse momento de consagração, que é a solitude, assim, você está, não é só, é que nem você falou, mas é um momento entre você, uma autorreflexão com Deus. Aí você coloca um hino, eu adoro esses hinos instrumentais, né? Ainda mais no estilo de blues, essas coisas, jazz, eu gosto muito. Sei que o instrumental é mais assim, mas eu gosto de jazz, de blues. Eu estudo a Bíblia ouvindo isso, esses tipos de hinos, né? Porque me faz bem, me leva mais a Deus. É um estímulo saudável. Né? Exatamente. Então, eu acho que cada um de nós tem uma forma de entrar nessa dimensão, vamos dizer assim. Né? Quero ouvir Deus falar. O conselho é, quero ouvir Deus falar, fique em silêncio. E deixa ele falar, né? Os ruídos de comunicação vão parando e você ouvirá Deus falar. Quero ouvir Deus falar, fique em silêncio. No silenciamento das nossas vozes, ouviremos a voz de Deus dentro do silêncio. Isso é extraordinário. Até um hino cantado muito hoje. Eu preciso calar todas as vozes, né? Todas as vozes. Menos a tua, né? Mas assim, é muito interessante isso do silêncio e vale a pena. E você que nos assiste, você professor, aponte isso para os seus alunos. Deus ainda fala. Olha a frase que eu anotei hoje. Por favor, conversando pastor. com uma terapeuta cristã. Olha, tem tudo a ver com a nossa conversa. Ela me disse a frase e eu anotei. Oração só é oração quando o silêncio falou. Oração só é oração quando o silêncio falou. Uau! Eu sempre digo que quando nós estamos em silêncio, nós ouvimos o sussurrar de Deus. Fica em secreto, fecha a porta do quarto de Jesus. É essa a ideia. Ele não diz o Pai que ouve, o Pai que te vê te responderá em secreto. É um relacionamento para além de palavras. Né? Glória a Deus. Davi, nós vamos para o último subponto desse ponto, porque é tanta agitação hoje, até nós mesmos, né? Somos envoltos nesse SPA hoje, né? Que é a síndrome do pensamento acelerado. Vemos vídeo já em estágio 1,5, 2 em velocidade. Ninguém ouve mais um áudio sem ser em alta velocidade. O áudio do WhatsApp era mais ou menos... Eu estou me disciplinando para isso. Agora, Jesus, eu estava pensando sobre o escritor traz uma ideia aqui de Jerusalém e Betânia, falando, e até vou ler aqui, a gente pensa aqui, porque em Marcos 6, eu achei muito interessante essa colocação, 6:31 e 32, a primeira multiplicação dos pães, e Jesus vai dizer, venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Olha a colocação aqui, claro, depois tem a questão dele lá em Betânia, na casa dos seus amigos, mas eu estava pensando o que dizer sobre isso, porque eu achei estranho quando eu li esse... Como assim Jerusalém e Betânia? Aí eu fui ler o texto, enfim. Eu estava pensando aqui de alguns colegas que conversam comigo, que eles estão fadigados, cansados. Eu não me refiro a esse cansaço até... Não cansaço físico, vai afetar o físico, mas primeiro é o emocional. É um cansaço que o trabalho eclesiástico está dando. Né? O excesso de muitas coisas. Aí quando eu pensei nisso, eu li esse texto, eu vi esse ponto de vista de Jesus. Né? É muito trabalho, então é necessário nós termos a maturidade. Eu penso assim, é uma opinião minha. Eu não vou ser mais crente, muito menos crente se eu fizer isso. De um certo momento de se retirar de solitude. Pensar, respirar, sair com a família, passear com a família. Por isso é bom, isso é saudável. Aí eu tenho que, obreiros cansados e fadigados pelo excesso de atividades eclesiásticas. Nós temos que cumprir esse chamado. Nós temos, como obreiros, como servos do Senhor, tempo e fora de tempo, mas é necessário, né? Muitas vezes ir, né, até Betânia, à casa de um Lázaro, repousar. Isso é um amigo, né? Conversar com um amigo, sair com um amigo,
conversar não somente coisas de igreja, que sempre dois obreiros tendem a falar sobre isso. Sei lá, vamos falar sobre bolo, vamos fazer um recheio de bolo, dois obreiros falando sobre isso. Mas sai um pouco desse quadrado, né, para poder aliviar um pouco essa tensão. Eu acho que é isso que o Jesus está fazendo com eles. Lá a multidão já correu atrás deles, já viu, já acabou o dia de convivência deles, né? Mas então é necessário sim ter um pouco de alívio para que o obreiro tenha não somente uma vida saudável, mas também uma vida saudável espiritual também, né? Porque, queira ou não, isso, ao meu ponto de vista, reflete na família, né? Sim. Exatamente. Na família. Então eu até, um trocadilho de brincadeira, né? Se os obreiros reúnem e vai falar sobre bolo, eles vão pensar no bolo da viúva de Serepta. Né? Não tem jeito, né? Não sai de jeito nenhum da sua teológica. Você vê, eu só chutei alguma coisa, você já veio com ela. Tá vendo? Jesus, ele nos orienta a descansar, mas nos convida também, eu sempre uso essa expressão, a descansar nele, né? A gente descansar nele quando ele diz, vinde a mim, venham. Né? Nós precisamos disso. Nós estamos aí estudando essa 7ª lição maravilhosa, pensamento, a arena de batalha da vida cristã. O último ponto, a batalha na arena dos pensamentos, e aqui eu vou com o presbítero Davi novamente, influências espirituais, depois cuidados práticos e conselhos aqui com o pastor Rômulo. Influências espirituais. Por quê? Porque a mente tem essa intensidade de batalha, né? E Provérbios 4:23, Ian, projeta para nós aí, tenha cuidado do que você pensa. Essa está na NAA. Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então essas influências são fortes, né, presbítero? Bastante. Eu queria, para ser bem rápido, usar o livro de apoio, a frase que o autor cita, um autor chamado Leslie Parrett. Olha só o que ele fala. Posso ler? Posso ler? Explica mais rapidamente. Por favor. As maiorias batalhas não foram travadas nas praias da Normandia, ele se referindo, acho que é a batalha, o dia D, né, da Segunda Guerra Mundial, nem nas plantações de arroz do oeste da Ásia, acho que foi aquele cita o Vietnã, alguma coisa assim, né? Mas na mente humana, a sua mente não é apenas o maior campo de batalha da sua vida, como também é a maior e mais poderosa arma que você empunha nos grandes riscos por sua vida realizada. A mente fraca, que perdeu a batalha por bons pensamentos, ideias poderosas, se contenta com uma vida que sofre atrofia, tédio e utilidade limitada, ao passo que a mente forte vence o ataque da mesquinharia, pensamentos ressentidos e opiniões egocêntricas. A vida realizada começa na mente. Por que eu li isso? Até ontem eu estava conversando com a minha vida, meu amor lá, minha esposa, nós estávamos conversando sobre umas questões ali, né, conversando sobre, né, sobre o fundamento familiar e tal, algumas situações do trabalho, e eu me lembrei, quando eu estava lendo isso, do diálogo de ontem. Falei, amor, qual é o nosso maior inimigo? Ela falou, é o diabo. Eu concordo com você, mas eu digo uma coisa para você, do meu ponto de vista, nem o diabo pode impedir a sua bênção. O que pode impedir a sua bênção é você mesmo. E aonde começa essa batalha? É na mente. Falei para ela, é na mente. É ali que nós começamos a vencer ou a perder. Então, essas forças exteriores, essas investidas exteriores, ela não pode afetar o nosso interior. Então, assim, quando nós conseguimos, como diz o pastor, né, disciplinar, adestrarmos, né, a palavra certa, né? Isso. É adestrar a nossa mente, nós conseguimos uma fortaleza inacreditável. Eu penso assim, até nos últimos tempos eu tenho pensado sobre isso, ficar firme no Senhor em busca de uma mente sólida, firme, uma mente realmente uma mente de Cristo para ser vencedor. Uma mente inabalável, né? Exatamente. É o que o Paulo recomenda, se há algum louvor, se há alguma virtude, o final do 4:8, nisso vocês devem pensar. Pastor Rômulo, cuidados práticos aqui, eu vou contigo agora, que é o último ponto, subponto desse ponto, e eu quero voltar daí à primeira introdução, quando eu falei, o que tem ocupado mais espaço na nossa mente? E como podemos substituir pensamentos negativos por pensamentos alinhados? E aí o último
subpondo essa lição, de hábitos que nós devemos adotar. E eu quero deixar esses conselhos totalmente contigo, pastor. Antes de ler, e eu quero respeitar bem o autor, porque ele colocou tudo muito bem aqui, eu queria alertar para algumas coisas, né? Então, irmãos, isso aqui é uma bênção. A internet é uma bênção. Os meios de comunicação são uma bênção, desde que seja usado com sabedoria e que isso não tome o seu tempo. Ao mesmo tempo que isso aqui se tornou uma bênção para nós, se tornou uma maldição para muita gente. Isso aqui está impedindo o crente de orar, de ler a Bíblia, de ter bom relacionamento em casa. Está criando dependência nos filhos, as dependências das telas. Está causando uma influência total sobre o nosso jeito de ser, de falar, de vestir, de viver e nos extraindo da realidade, tirando a nossa visão da eternidade, e ele substitui realidade e eternidade, sabe pelo quê? Pelo virtual. E o mundo virtual, ele é um mundo ilusório, assim como nossos pensamentos. A gente, desde pequeno, como coloca o autor nessa revista, a gente pode criar um monte de pensamento, pode criar espaços, pode imaginar coisas. Inclusive, os sonhos que a gente tem, a maioria deles são projeções. E tudo isso tem a ver com as experiências da vida, com a construção que a gente vai fazendo, com as sensações e com aquilo que nós vamos construindo como desejo. Mas a maioria dos nossos pensamentos e desejos, eles estão muito no campo, são reflexos do ilusório. E o mundo virtual, ele é também um mundo, na maioria das vezes, ilusório. Ele te induz para uma vida que não é sua, para você ter uma aparência que nem é a sua, né? Então você conhece a pessoa pela rede social, pela mídia social, uma coisa você vê pessoalmente, você não sabe se é a mesma pessoa, né? E você tem uma necessidade de mostrar o que você é, o que você come, o que você faz. Veja, a gente não está falando aqui sobre o não uso, sobre uma radicalização. Pelo contrário, você pode usar aqui esse aparelho e pregar a palavra de Deus para o mundo inteiro. Você pode se comunicar com um parente à distância, você pode ajudar pessoas. Hoje há consultas médicas seríssimas online, cultos são transmitidos. Nós estamos aqui em uma rede de televisão que utiliza as mídias sociais e esse meio para falar com você. Então não queremos ser incoerentes. Mas o que estamos querendo dizer é que se isso tomar conta de você, ao ponto de você ter sua identidade fundida com isso, você logo se tornou escravo. Então o problema não é o que você tem, é o que tem em você. E o que tem em você tem a ver com aquilo que você pensa. E o seu pensamento tem a ver com a imagem de Deus, quem Deus é para você, quem você é, e quem Deus é definirá de onde você veio, para onde você vai e qual o seu propósito. Por isso, antes de pensar em Gênesis 3, deveríamos pensar em Gênesis 1, no propósito. Por isso a lição começou muito bem, nos chamando para o primeiro ponto a lembrarmos de um primeiro casal, que Deus nos criou como seres pensantes. A gente tem razão, a gente pode dizer não para pensamentos, a gente não pode impedir de tê-los, mas pode dizer não, e Tiago trabalha isso na sua carta. A gente não pode dizer que uma tentação vem de Deus. Essa é a ideia de Tiago no primeiro capítulo. Mas a gente pode, mesmo sendo tentado, como diz o hino da harpa, vencer, dizendo não a isso tudo. Tá? E aí, para te ajudar nesse processo, o autor colocou alguns hábitos. Eu gostaria de lê-los com você. E que você veja as palavras principais, as coisas principais, e você pode, inclusive, sugerir aos seus alunos. Aqui vai um conselho prático para você. E colocar aí num quadro as sugestões para ter pensamentos saudáveis. Mas olha que interessante aqui. Vamos lá. Não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo. Você não ir nem para a inferioridade, mas nem para a superioridade. Não pensar mais o que deve de si, mas também não se desvalorizar. Não deixar a depreciação, os efeitos do pecado, a língua maldosa, muito menos o diabo definir você. Isso já te ajuda. Mas também não pensar mais o que deve a respeito de si. Então, não se desvalorizar, mas não se colocar acima dos outros e ter que ser alimentado o seu ego. Aqui já te ajuda nessa relação que ele coloca inferioridade e superioridade. Olha o equilíbrio da balança. Né? Então, qual é o projeto de Deus para você? Para que você está aqui? Continuando. Purificar a mente dos maus pensamentos. Então, substitua pela palavra de Deus a oração, a santificação, o jejum.
E o próprio Senhor, há um termo bíblico, pela lavagem da palavra. A palavra como uma água que vai limpando. Jesus disse para os discípulos, já estão limpos e podados pela palavra que vos tenho falado. Para quê? Para que você produza mais frutos e frutos que permaneçam, coisas boas, gere vida. E como você faz? Vigiando contra mentira, todo tipo de engano. Então, orando, mas também estando de olhos abertos, evitando aquilo que é mal. Tá? Evita aquilo que é ruim, aquilo que não faz bem. Aquilo que você não quer para você, não queira para os outros. Saia desse campo. Né? Cuidado com aquilo que não é verdadeiro, com a mentira, com o engano. Próximo, esse é essencial. Livrar-se da intoxicação. Ele fala aqui de excesso de informação, né? Um ponto muito importante que não foi comentado aqui é a ansiedade, mas o pastor Evalcir citou o texto. Colocando, para te não estar ansioso com o dia da manhã, mas colocando em orações e súplicas tudo diante de Deus. Conte tudo para Deus, ore sobre tudo, converse com Deus, Ele é seu amigo. Ponha para fora, não guarde as coisas e fique sozinho, isolado. Isso é prejudicial. A oração é um meio terapêutico para isso, de troca com Deus. Mas há outras intoxicações, conversas más, pessoas ruins, más notícias, falar mal da vida dos outros, redes de fofoca. Eu sei que esses pontos estão interligados aqui, mas evite esse tipo de coisa, né? Focar a mente no que edifica, ou, no mínimo, o que instrui, ou que constrói alguma coisa boa e traz solidez, ou no que traz uma boa informação. Está fazendo você crescer? Ou está estruturando, te ajudando a fortalecer tua fé? Não, meu irmão, cai fora. Causou uma coisa ruim, tirou a paz e espírito. Cuidado, quem geralmente fala de alguém para você, fala de você para alguém também, né? Então, vigia aí. Coloca a sua mente naquilo que é saudável. E construa relacionamentos saudáveis. E aí ele diz aqui, para evitar a questão de contendas verbais, porque daí teu pensamento vai ficar cheio disso. Evite tudo que tira a paz, sabe? A paz interior e o discernimento espiritual. Eu termino dizendo, Deus está sendo glorificado? O Espírito Santo está sendo honrado? Você poderia fazer isso que o seu pensamento diz? Você faria perto de Jesus? Jesus estivesse do seu lado ali, você faria? Isso agrada o Espírito Santo? Você faria perto do seu cônjuge? Você faria perto do seu pastor, do seu líder? Você gostaria que seus filhos também tivessem essa atitude? Não? Se é não para essas perguntas, cuidado, caia fora. Abre e fecha aspas. É melhor perder e ganhar. Quem perde sua vida por amor, ganha. Então, é essa relação mesmo. Você vai ter que dizer não. Teus pensamentos não podem te guiar. Nutra com coisas saudáveis e principalmente na presença de Deus. Quanto mais você se relacionar com gente de Deus, ler a palavra, e quanto mais cheio do Espírito você tiver, mais você vencerá. Por isso eu termino com Efésios 5,18, dizendo, enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. A batalha na arena dos pensamentos. Pastor Rômulo, presbítero Davi, com conselhos maravilhosos, e a conclusão com chave de ouro. Enchei-vos do Espírito Santo. Tá perfeito, né? Amém. Pastor Rômulo, gratidão pela sua vida. Obrigado. Uma vez mais estar atendendo aí e contribuindo para que mais pessoas possam ser edificadas e ter mais conhecimento. Da mesma forma, presbítero Davi, gratidão por ter reservado seu tempo. Quero parafrasear o que ele falou, né? Por favor. Quando o vaso, você falou agora como é que é? Enchei-vos do Espírito. Uhum. Aquele que está cheio do Espírito não dá lugar para maus pensamentos. Não tem lugar, não dá espaço para isso. Maravilha, é isso aí. Então fica aí o conselho a você, professora, a você, aluna, a você que é inscrito no nosso canal, nossa palavra de gratidão. Concluímos então o pré-comentário dessa aula de número 7, Pensamentos, a Arena de Batalha da Vida Cristã, antes de deixar o convite, deixa eu concluir aqui, né? A conclusão é maravilhosa e ela traz a reflexão de Romanos 12:2. E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. Se ela é boa, ela é agradável. E se ela é agradável, ela é perfeita vontade de Deus. Para viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Aí sim, eu deixo o convite para você para a próxima aula, a lição de número 8, Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Esse vai ser mais uma lição maravilhosa. Você acessa então no nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, plataformas digitais, TV Mão Amiga. TV Mão Amiga, não só o nosso canal, mas uma grade de programação 24 horas, uma programação saudável, de qualidade, para você e sua família, nossos cultos ao vivo, programações ao vivo maravilhosas aqui, e vai ser uma bênção para sua casa. E nós vamos terminar, eu quero pedir ao pastor Rômulo para nos despedir com uma oração.
Pai, te louvamos Sim, porque Deus, te damos graças. é possível, através do seu Espírito, dizermos Sim, não ao Deus. pensamento. Te agradecemos. Através do Espírito, com o fruto dele, podemos vencer. Sim. E receber esse capacete da salvação. Usando tua espada, a tua palavra como uma espada, a nossa fé como escudo e anular todos os dardos inflamados. Teu Espírito nos lembrará do que o Senhor disse. Por isso, ajuda-nos a vencer o mundo, o pecado, a Satanás, mas também os nossos pensamentos. Tendo então a mente de Cristo, o jeito de pensar nas coisas do alto. Para isso precisamos morrer e ressuscitar com o Senhor. E aí pensaremos nas coisas de cima. Então, gera essa metanoia pela palavra, uma nova vida, para que não nos moldemos com esse sistema, Sim, meu Deus. mas possamos ter uma mente com a tua palavra. Porque eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E assim nós oramos e agradecemos pela vitória de Jesus, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus e fica um convite especial. Você e sua família, domingo pela manhã, venha estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.